Boa noite meu irmão, como é que você tá, Juarez? Tudo bem? Beto, Fidazo, boa noite. E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá o feriadão aí, tudo certo? Muito trabalho aí no Dia do Trabalhador ou não? Começando mais um mês aí, ó. Chegando no meio do ano, né? Leno Vaqueiro, boa noite. Hoje nós estamos indo para acho que nossa 26ª live consecutiva. Isso aí. Tempinho já juntos, né? Muito bom. Pessoal, vou começar já agradecendo a Deus, né? Agradecendo a minha família toda, que está sempre me ajudando. Os apoiadores do Projeto Otto, lá do CT Luiz Fabiano. Dr. Gustavo Araújo, que é o dentista do Otto. Dr. Douglas Jarleta Moreira, que é o veterinário da parte clínica do Otto. Agradecer o pessoal agora também lá do CT Fazenda Amarela, que é onde o Otto está agora, que tem uma pista coberta. Então sempre a gente conta, né, com uma equipe para estar ajudando a gente para conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer. Beleza? E Zé Paulo, boa noite, meu amigo. Maxwell, boa noite. Cizim, boa noite. Castro, Giovanni Castro, boa noite. Gilson Gomes, Kenny de Jesus, boa noite. Yuri Melo, boa noite. Pessoal, hoje é mais uma live com você. Se você tiver vontade de participar aqui comigo, tirar suas dúvidas, eu vou te chamar. É só você fazer a solicitação, tá? E eu te chamo para você ficar ao vivo aqui comigo. E se você tiver suas dúvidas, você pode ir mandando também aqui, tá bom? Não deixa para o finalzinho, porque a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo também. Então aproveita para já ir mandando, não deixa para depois não, tá bom? Então dúvidas sobre treinamento, sobre doma, sobre profissão, tá? Vai mandando para nós e a gente vai ajudando vocês aqui. Geomar, boa noite. Rômulo Gonçalves, boa noite. Beleza? Pessoal, recadinho aqui, ó, de hoje é o seguinte. Nós vamos ficar 2 ou 3 semanas até sem fazer nossas aulas no YouTube e até nossas lives, tá? A gente vai fazer algumas mudanças aqui, passar por reforma e a gente vai dar uma parada durante 2 ou 3 semanas, tá? Pô, Ricardo, e o que a gente assiste? Você assiste as aulas que a gente já deu lá. Tem muita gente que não conseguiu acompanhar todas, algumas ainda estão no YouTube, tá? Outras não estão, mas é só aguardar. Se você já está cadastrado lá no nosso grupo VIP, aguarda que quando a gente for retornar, a gente já avisa vocês. A gente também vai começar a fazer um material com uma qualidade melhor de som, de áudio, né? E de vídeo, porque algumas pessoas acabam tendo dificuldade, porque assistem no celular, fica muito pequena, às vezes a tela e tal. Então a gente também vai cuidar disso durante esses dias que a gente vai dar uma paradinha. Beleza? Caio, boa noite, meu irmão. Tudo jóia? Agradecer também os alunos do Método Rock aí, né? O Juarez, o Caio tá aí. Calderaro Faria, boa noite. Gerenilson Campos, boa noite, pessoal. Tudo jóia? Pessoal, vão mandando suas dúvidas então. Beleza? Então já estão avisados que amanhã a gente não tem a nossa live, tá? A nossa aula. Mas quem quiser, quem tiver aqui na live que ainda não tiver cadastrado, pode mandar um direct para nós. A gente vai mandar para vocês o nosso WhatsApp, o nosso grupo VIP. Aí você entra lá e já fica lá inscrito para a próxima aula ser avisado, tá bom? Boa noite, Juliane, Donizete Nogueira, Donizete, Carla, boa noite, Caroline, boa noite, bem-vindos, pessoal. É isso aí. Bom, enquanto vocês vão mandando suas dúvidas, hoje eu fiz um levantamento aqui sobre algumas dúvidas que eu tenho visto que o pessoal do YouTube tem me mandado, tá? E aí eu vou falando aqui, vou tirando essas dúvidas, que são dúvidas que muita gente tem, e aí a gente vai, enquanto isso eu vou respondendo as dúvidas de vocês também, tá? E quem quiser participar, manda a solicitação, que eu tento puxar vocês aqui pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre o trabalho de vocês aí, fazer uma propaganda aí do trabalho de vocês também, tá bom? Rodolfo, boa noite. Márcio, boa noite. Toto Meirelles, boa noite. Beleza? Vamos lá, pessoal, ó. Tem uma pergunta aqui, ó, que é o seguinte: o fechador de boca faz o mesmo trabalho da barbela? Não, pessoal, não faz, tá? O fechador de boca, ele é usado para que o teu cavalo não aprenda a abrir a boca, né, quando você está durante o treinamento, na doma e tudo mais, tá? A barbela tem outra ação.
A ação da barbela, a barbela tem um ponto a mais de ação na embocadura, tá? E ela potencializa também a alavanca do freio e o bocal do freio, tá? Então não é o mesmo trabalho que um faz e o outro faz, tá? São objetivos diferentes ali. Lembrando que a barbela, principalmente quando a gente sai de potro e vai para cavalo mais velho, sai do bridão para ir para cavalo de freio, é uma das ações que eu percebi que mais assustam os potros, tá? Porque é um ponto diferente, é um ponto que o potro não está acostumado, por causa que o bridão não tem alavanca. Então é bem importante começar de forma bem gradativa com a barbela e lembrar também que existe um equilíbrio, tá? Poucas vezes as pessoas às vezes pensam nisso, mas às vezes você não sabe porque seu cavalo está levantando a cabeça. Pode ser porque a barbela está muito mais forte do que o bocal. Vamos lá, a barbela está aqui embaixo do queixo. A barbela, quando ela aciona, ela faz assim, ó, com a cabeça do teu cavalo, empurra a cabeça do teu cavalo para cima. E o que está aqui dentro, nas barras, aqui o bocal, a parte do bocal que está nas barras do seu cavalo, tende a puxar o teu cavalo para baixo. Então, se você tiver uma ação aqui embaixo mais forte do que a que está dentro da boca puxando para baixo, essa alavanca vai tender a levantar a cabeça do teu cavalo, tá? Então, tem que achar esse equilíbrio entre barbela e o que tem dentro da boca do teu cavalo ali, na embocadura. Beleza? André, boa noite. CT, Genaro Braga, boa noite. Michele, meu amor, tudo bem? Boa noite. Rancho Demirzinho, boa noite. Zepitico, boa noite. Jofre Monte, boa noite. Juca Horse. Beleza, pessoal? Se mandarem alguma pergunta e eu não responder, manda de novo, mas eu vou estar de olho aqui, tá? Mas às vezes passa alguma coisa. Ó, ainda sobre barbela, tinha uma pergunta lá assim, ó. Quantos centímetros a barbela fica do queixo do cavalo? Depende. Logo que eu começo, que eu coloco uma barbela a primeira vez num potro, eu coloco com 2 dedos assim, ó, 2 dedos de pé. Então ela vai ter mais ou menos uns 4 centímetros, 5 centímetros. Eu vejo se a ação do freio, praticamente eu não quero que ela faça nenhuma ação. Eu só deixo ela pendurada ali pro potro, para ela começar a encostar no potro, para ele não se assustar. E aos poucos eu vou ajustando. Quando o meu potro, no final, né, do trabalho, quando eu trabalho com cavalos que já estão acostumados com a barbela, eu quero colocar 2 dedos, mas assim, encostados, vai dar 1,5 centímetros mais ou menos, tá? Então no começo eu coloco com 2 dedos de pé, assim, nessa posição, né, entre ali a parte de trás aqui do queixo do cavalo, até a corrente, e aí depois eu deito aqui e quero colocar assim, ó, os 2 dedos de folga ali, porque eu não quero de forma alguma que quando a minha rede seja solta, a minha barbela seja pegando, tá? Então a barbela tem que estar sempre solta quando eu não estou fazendo ação no meu freio, beleza? Assim como qualquer outra ferramenta, né? Vamos lá. Kenny de Jesus mandou aqui, ó. Boa noite, Kenny. Vamos lá. Ricardo, vou começar com uma dúvida. Tem um potro que quer acelerar muito quando vou galopar e parece que ele fica enfrentando o freio. Estou mexendo agora com o levantador, o que devo fazer? Kenny, é muito legal a tua pergunta, tá? E parece brincadeira, mas eu tenho 2 perguntas aqui que são relacionadas a isso, tá? Pessoal, ó, se o teu cavalo, ó, o seu potro, se ele está acelerando muito, não tem a ver com a embocadura, tá? Para quem fez o nosso curso de embocadura, a gente mostra isso, né? A gente mostra na prática como isso acontece. Quando você tem o controle da velocidade do seu cavalo, dos andamentos passo, trote, galope, tá? Se você controla a mente dele, porque o que controla a velocidade do teu cavalo, por ele mesmo, é a cabeça dele. Tá? Como assim, Ricardo? Se eu pego um potro, eu ponho ele a passo e ele se mantém ao passo, é porque a cabeça dele está pensando em ficar ao passo. Se eu ponho ele no trote e ele fica ao trote, é porque a cabeça dele está pensando em ficar ao trote. E se eu ponho ele para galopar e ele fica galopando sem aumentar, é porque ele está pensando em galopar, ou até pensando em diminuir um pouco. E o que mantém os andamentos? São as suas ajudas de perna, né, de stick, ou de chicote, de rebengue, o que você tiver, né, e a tua voz. Tudo que você acelera, o acelerador é o que vai imprimir, que vai dar impulsão para o teu cavalo, vai imprimir velocidade nele.
Mas isso só funciona para o cavalo que pensa sempre em manter ou diminuir. Então, Kenny, a primeira coisa que você tem que pensar não é em embocadura, né? Você falou que está usando um levantador. Cara, o levantador eu conheço muitos grandes treinadores que usam, tá? Eu já usei poucas vezes, tá? Na verdade, eu acho que eu quase nunca nem usei. Eu usei um bem pequenininho, bolinha, mas nem não é, ele tem ação de levantar, mas é muito pouquinha a ação. Não é esses levantadores, os antigos, que correm bastante assim na perna, não é isso. Esses eu acho que eu nunca nem usei, eu não me lembro de ter usado. Mas eles não fazem parte do meu treinamento, tá? O que eu quero te dizer é o seguinte: o que você vai fazer, você tem que fazer um trabalho que você comece a controlar a mente do teu cavalo, do teu potro, né? O melhor trabalho para mim que tem você coloca ele num espaço pequeno, de preferência num redondel, tá? Isso é uma coisa assim que eu consigo melhorar em poucos minutos, em qualquer curso que eu vou, e independente da idade do cavalo ou do grau que ele é para frente, eu consigo melhorar muito rápido e sem ele pesar na boca, tá? Fazendo esse exercício. Eu já mostrei, tem algumas aulas no YouTube eu mostrei fazendo isso, mas eu vou te falar aqui. Eu ponho o redondel e solto bem a rédea, mas solto mesmo. Quando eu falo solto, a gente não pode, porque o cavalo que aumenta muito, a gente fica inseguro, a gente fica tentando segurar. Não, eu não fico inseguro, eu deixo ele, ainda mais se for um redondel seguro, eu deixo ele andar o que ele quiser andar. Só que toda vez que ele aumenta mais do que eu quero, eu simplesmente mudo ele de direção e solto totalmente de novo. O segredo é que a maioria das pessoas muitas vezes não consegue fazer esse exercício porque fica inseguro e fica tentando ajudar o cavalo. O segredo não. Se o teu cavalo já sabe andar na volta do redondel, solta a rédea para ele. Deixa bem solta mesmo, bem bamba, tá? É lógico que não é solta de não pôr a mão na rédea. Deixa ela bem solta no sentido de fazer bastante barriga ali, mas que não pegue nada na boca dele, tá? Você não deve influenciar o teu cavalo nessa hora. Então o que eu faço? Eu simplesmente mudo ele de direção. Eu não paro e mudo. Por quê? Porque se eu tentar parar ele, a última coisa que ele quer é diminuir. Um cavalo que quer correr, a última coisa que ele quer é diminuir. Então eu já vou irritar ele, ele vai brigar comigo como o teu potro tá fazendo na embocadura. Então o que eu faço? Eu não brigo com ele de frente, eu só peço para ele virar e eu viro para o lado da cerca do redondel. É como se fosse um virar dos pés. E quando ele terminou o 180 ali, que ele está voltando, ele já está de rédea bem solta. E aí, qual que é a manha desse exercício? É toda vez que ele aumenta, você vira sem avisar ele. Mas vira mesmo, tá? É bom proteger, porque às vezes pode dar uma batidinha na tábua ali do redondel. Se ele for acostumado, ele não vai bater, mas é bom estar protegido com caneleira e cloche. E aí você solta de uma vez e deixa ele por conta. Vai chegar uma hora, se precisar virar ele 10 vezes, você vira. Muda de direção e solta a rédea. Muda de direção e solta a rédea. Não se preocupa com isso, tá? Você tem que entender que, Ricardo, se você precisar fazer 20 vezes, faz 20 vezes. Se você estiver fazendo muitas vezes, é porque às vezes o seu time está um pouco atrasado. Mas se você virar muito rápido, assim que ele aumenta, já virar e soltar, ele vai começar você vai ver que ele vai começar a te perguntar o que está acontecendo. Vai dar a impressão que ele está pensando assim, ó, não adianta eu querer correr, porque eu não sei para onde ele quer que eu vá. Eu vou esperar ele. E aí o teu potro vai começar a pedir, por favor, para você, para aumentar de velocidade. Eu posso aumentar de velocidade? É realmente para eu ir para frente? Tá? Então, essa é o que eu entendi até hoje, dos exercícios todos que a gente faz para um cavalo diminuir a velocidade. Esse é o que eu mais gosto, porque deixa a boca do teu cavalo sempre livre. Ele não pesa na boca para fazer esse exercício, e você controla a mente. Ele vai começar a entender que não adianta ele querer ter alguma atitude por conta própria. Porque se ele quer acelerar mais do que você está pedindo, tem que tomar cuidado, ver se não é a perna, às vezes é um excesso de perna também, é uma espora, né? Um excesso de espora. Mas se ele não é nada disso, é porque ele já pôs na cabeça dele que correr é bom para ele. Por algum motivo ele quer fugir daquela situação. Mostra para ele que não adianta fugir. E que vai ser muito melhor para ele ficar na velocidade que você quer, porque aí você não deixa nenhuma pressão nele. Por isso que é tão importante você tirar totalmente a pressão. E na hora que provavelmente você vai começar a virar, vai chegar uma hora que ele vai querer sair sempre, ele vai querer diminuir na hora da virada, ele vai querer sair ao passo. Ou se ele estava galopando, ele vai querer sair ao trote, ele vai querer diminuir. Aí você deixa ele diminuir, tá? Deixa ele diminuir no começo. E aí depois, se ele diminuir demais,
Depois que ele já estiver querendo diminuir, aí você vai começar a colocar ritmo. Mas primeiro ele tem que querer diminuir. Não querer sair mais. Né? Ele ficar te esperando. E agora, eu ando no passo, no trote, no galope, o que você quer? Ele vai ter que te perguntar primeiro. E aí depois, sim, aí depois você vai começar a colocar ritmo. Aí é um outro treinamento. E aí você vai começar realmente a pedir para ele virar no passo, sair ao passo. Virar no trote, sair no trote. Virar galope, sair galopando. Mas primeiro eu quero meu ponto para trás. Eu gosto muito de treinar cavalos mais ligeiros, né? E os cavalos que eu pego que são muito ligeiros acabam ficando bem tranquilos depois. E então assim, eu sempre quero o meu cavalo, eu precisando empurrar um pouquinho o meu cavalo, tá? Eu gosto de empurrar, porque quando eu empurro, eu não estou usando a boca. Se eu tenho que segurar um pouquinho, toda hora eu estou indo um pouquinho na boca, tá? Então eu prefiro empurrar um pouquinho toda hora, né? Com voz, com perna, com espora, se for o caso, ou um chicotinho, um rebenguinho, alguma coisa, uma tala, do que ficar segurando o tempo todo, porque aí meus cavalos se mantêm leves de boca, beleza? Então é um exercício para você testar e depois me dizer aí se deu certo, tá bom, Kenny? Ficou claro, Kenny? João Anunciação, boa noite, meu amigo, tudo jóia? Cauã, boa noite. Renato, Maurício, boa noite. Então, o Kenny, deixa eu te falar uma coisa. Nuca falsa não quer dizer... Bom, pelo menos assim, o que eu entendo de nuca falsa, tá? É o cavalo que ele te cede a nuca, né? E continua indo para frente ali, né? Cavalo que você... uns falam atrás do freio, eu não sei se é isso que você quer dizer com nuca falsa, tá? Mas se for, não tem a ver com a velocidade não, tá? Se ele está começando a fazer muito assim e continua aumentando a velocidade, não é a questão tá com a nuca falsa, tá? Ele tá ficando atrás do freio, mas o que vai resolver é essa questão de você fazer a cabeça dele ficar na velocidade que você quer, tá? Isso é coisa que a gente ensina lá no comecinho da base, mas tem muito cavalo que tem que voltar para essa parte, porque, né, em várias modalidades acontece isso. E aí o cavalo vai ficando mais para frente, e aí você pode fazer esse mesmo exercício para eles começarem a trabalhar a cabeça deles e eles ficarem para trás de novo. Beleza? Júlio César, boa noite. Kenny, vê se ficou claro para você aí, se não manda aqui que a gente vai te ajudando mais. Vanderlei, boa noite. Eleciane, boa noite. Tiago, boa noite. Driele, boa noite. Pedro Rafael, Edinaldo, Perva Borges, Jorge Júnior, boa noite. Beleza, pessoal? Elisa, boa noite. Laerton Lima, Luiz Eduardo, boa noite. Tô procurando aqui mais pergunta. O Kenny, faz isso daí e depois você me conta, tá? Se deu certo. Rafael Matos, boa noite. Everton, boa noite. Ó, eu tenho mais uma pergunta aqui que é muito parecida com essa que o Kenny me falou. Porque tá ligado ao controle da velocidade. Aliás, tem duas que estão ligadas, tá? Só que são casos diferentes. Ó, minha égua tem 14 anos e quando vai laçar, eu não consigo segurá-la porque ela só quer correr, tá? Então assim, ó, é muito comum em cavalo de laço, eu trabalhei com cavalo de laço durante acho que quase 5 anos, e é muito comum o cavalo de laço começar a se ligar no boi, né? Pela pergunta que ela fez aqui, a gente entende que parece que o cavalo só na hora que vai laçar, é que realmente quer correr muito, né? Se for só na hora do laço, o que a gente faz? Se ela é uma égua já, que você tem um bom controle dela, se ela é boa de boca, fora do laço, você tem controle da rédea dela no laço, ela galopa bem, relaxada, na velocidade que você quer. Sherman Luiz, companheiro, boa noite, meu companheiro, você tá bom? Pai da Luísa, que tá fazendo um bom sucesso na rédea, no laço. Estamos na torcida aqui, hein, companheiro? Parabéns. Abraço para todos aí, para a família. Então, pessoal, o que é muito comum acontecer é que os cavalos de laço eles começam a se ligar muito no boi. E aí ele começa a esquecer do cavaleiro, tá? Então, o que você faz para realmente ele parar de pensar no boi? Primeiro que é importante pensar aqui, tem hora que você vai sair para laçar e tem hora que você vai sair para treinar o seu cavalo. Eu acho mais importante, quando chegar num ponto desse, que você comece a pensar em treinar o seu cavalo e não em laçar. Porque senão você vai perder o seu cavalo, né? E aí você vai precisar trocar de cavalo. O ideal é que você tenha um cavalo que dure muito tempo. Só vai ter um cavalo que dure muito tempo se você muitas vezes vai ter que deixar de treinar o seu laço para treinar o seu cavalo de laço.
e são coisas diferentes. Tá? Às vezes você vai ter que perder a laçada, como é nesse caso. Por exemplo, no caso de cavalo, nesse caso eu acho que é laço comprido. Então na hora que sair para correr, que já perceber que ela aumentar de velocidade, esquece a laçada. Né? Para a tua égua, dá um rollback e vira para trás. Né? Porque você tem que bloquear a mente dela, tem que entender que o teu comando vai vir primeiro que o do boi. Né? Então tem que tirar um pouco a cabeça dela do boi. Primeiro você tira esse comando dela do boi. Se for um animal que abre, você para e vira para a direita. Se for um cavalo que, né, depende para onde ele está indo, você vira para o lado contrário. Se ele tender a abrir, tem cavalo que abre, tem cavalo que fecha, enfim. Aí você vai fazer o contrário, para e vira para o lado contrário, que é onde ele está tendendo aí. E pronto, e aí ele vai começar a entender que não adianta ele querer seguir o boi se você não deixar. Né? Então esse é um exercício que vai ajudar demais. E é a mesma coisa, é a cabeça. Ela tem que pensar que tem um cavaleiro, a égua tem que entender que tem um cavaleiro em cima dela. E que se o boi está correndo demais e você não mandar ela correr, você não vai deixar. Tá? Então é o mesmo, a maneira de pensar é a mesma, né? Sobre problemas que acontecem em pontos diferentes. Tá? Só que nessa questão do laço, tem o agravante que tem essa questão que eu sei, que tem a tendência do cavalo, principalmente o cavalo que gosta de boi, a tendência é ele começar a querer seguir o boi e esquecer de você em cima. Ele vai ficando prático, ele vai tentando adivinhar. Aí você tem que mostrar para ele, ó, para aqui e retorna, vamos fazer outra coisa, perde aquela laçada, volta pro brete de novo, deixa descansar, faz uns score e assim vai fazendo até ele entender que primeiro é você. E aí você vai tirando a ansiedade dele do boi. Tá bom? É que em cada tipo de laço são situações um pouco diferentes, mas basicamente é isso aí. Tá bom? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bonança. Boa noite, Luiz Gustavo. Patrick Vieira, boa noite. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Quanto tempo devo usar o fechador de boca? Pessoal, o fechador de boca eu começo a usar quando eu começo na doma, quando eu começo a amolecer meus cavalos. Para quem acompanhou a doma do Otto, viu que eu levei ele durante bastante tempo, até no bridão, tudo sem fechador de boca. Mas quando eu começo a trabalhar nuca, e aí eu vou começar a exigir um pouco mais de nuca e posicionamento, aí eu já coloco o fechador de boca, tá? Se é um ponto que tem mania de querer abrir a boca, eu posso até colocar um pouco antes. E aí, como eu uso ele bem solto, normalmente eu vou usar durante muito tempo ali no treinamento, até meu cavalo ficar bem prontão, assim, eu vou usando. Até em cavalo pronto, às vezes eu gosto de treinar 2 vezes por semana, de fechador de boca, mas se ele for um cavalo muito quietinho de boca, aí eu não coloco. Aí eu acho que assim, o principal é durante esse primeiro momento que você está começando a trabalhar flexionamento, quando muda do bridão vai para o freio, eu acho importante você estar colocando. É mais para o seu cavalo não aprender mesmo, tá? Agora para os cavalos que já sabem, você tem que colocar, eu já falei sobre isso, colocar o fechador de boca, primeira vez num cavalo que já abre muita boca, tem que ser bem largo, para ele não se apavorar, porque tem cavalo que vai se apavorar com aquilo ali. Então coloca, até ele, você perceber que ele começa a não abrir mais tanto a boca, aquilo vai começar a incomodar ele na hora que ele abre. O importante é que quando ele esteja com a boca fechada, é que aquilo não faça nenhuma ação, tá? Mas o cavalo que já sabe, deixa mais largo um pouco, depois você vai diminuindo um pouquinho, mas nunca pode ficar apertado o fechador de boca. O grande lance do fechador de boca é que quando o cavalo, como qualquer outro tipo de ação e de pressão que a gente coloca no nosso cavalo, é que na hora que ele tiver do jeito que a gente gostaria que ele tivesse, que ele esteja sem nenhuma pressão. Essa é a melhor maneira do teu cavalo querer não abrir mais a boca, tá? Não é para obrigar ele a fechar a boca, é para ele não querer mais abrir a boca, tá bom? Beleza? Marcelo, Deco Diversão entrou aí. Fala, Marcelo, saudade de você, cara. Tá tudo bem por aí? Grande abraço para você aí, abraço para todos. Maicon, boa noite. Wilson, Leonardo, boa noite. Maicon Jeremias, boa noite. Pessoal, se tiver pergunta, vai mandando, tá? Daqui a pouco a gente já vai... Hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo a live. E quem quiser participar também, manda aqui a solicitação que a gente coloca vocês aqui também, tá bom? Pra gente bater um papo ao vivo aqui. Tem uma dúvida aqui, gente, que eu já peguei bastante gente com esse problema. É aqui, ó, ele mandou aqui pra mim, ó. Flexiono meus cavalos, mas eles ficam muito moles. O que eu devo fazer, tá? Veja bem, o cavalo, a gente ensina primeiro o flexionamento, a gente começa a flexionar a nuca, costela, né, trabalhar garupa e tudo mais.
Mas não é quando você ensina, você não amolece o teu cavalo. Né? Você amolece o teu cavalo se você começa a fazer demais. Tá? Então é importante você saber o quanto você faz. Tá? O fato de você ensinar, por exemplo, você vai trabalhar a nuca num cavalo de 3 tambores. Você pode ensinar, né, flexionar a nuca dele, mas você não vai ficar todo dia fazendo isso muitas vezes. Num cavalo de rédea, a gente já faz muito isso durante os treinos, depois que ele aprende. Né? Então vai depender muito da modalidade que você pratica. O que pode acontecer é que muitas vezes a pessoa aprendeu e fica fazendo demais. Eu também já aconteceu isso comigo no começo. Eu acabei amolecendo. O primeiro cavalo de rédeas que eu mais fiz prova e tudo, eu acabei amolecendo demais ele. E inclusive eu amoleci o pescoço, que é uma coisa que eu não gosto de amolecer demais, né? E ele acabou ficando muito mole. Então acontece, gente, tá? Acontece com todo mundo, mas a maior dica que eu posso dar é: depende do que você está fazendo. A gente no método Rock hoje a gente ensina a amolecer muito de acordo com o que o cavalo pede, né? Eu quase não amoleço, meus cavalos quando eu monto são bem retos ainda, fica durante um tempo ainda, um tempo legal aí de doma, 1, 2, às vezes até 3 meses eles ainda estão bem retos, e aí depois eu vou amolecendo bem aos poucos, só a quantidade que eles vão me mostrando, porque tem cavalo que já é bem alinhado, né? E aí tem uma frase, acho que até ouvi do Jango, que ele falou assim: por que você quer entortar tanto o teu cavalo se no final das contas você quer ele reto? Né? Então eu tenho essa premissa, né, no treinamento, no método Rock a gente segue isso, e a gente procura deixar os cavalos mais retos, mais alinhados, e quando eles vão precisando você vai amolecendo. E eu gosto muito de amolecer mesmo na mão, não gosto muito de amarrar, justamente para não passar do ponto, porque eu acho mais fácil você amolecer do que depois endurecer se ele amolecer demais, tá? Então fica uma dica aí legal, porque muita gente se perde nisso, e depois que o cavalo fica muito mole, eu vejo hoje mais gente reclamando que o cavalo está mole do que está duro, né? Por quê? Porque eu acho que é porque hoje tem muita gente ensinando técnica de flexionamento na internet, né? E aí muitas vezes a pessoa não pega ali todo o contexto, não entende o porquê fazer, quando fazer, quanto fazer, né? Para aquela modalidade, para cada modalidade deveria ser específica, para cada cavalo é específico. E aí o cara começa a fazer aquilo todos os dias, né? É igual alguns exercícios que não fazem muito parte do nosso programa de treinamento, mas que muitas vezes eu faço, mas não faz parte do programa. Normalmente os exercícios que fazem parte do programa eu faço praticamente todos os dias, os exercícios básicos, e alguns não fazem. Um exercício que não faz parte do meu programa de treinamento é o arco reverso. Eu não faço, não tem dentro do meu programa de treinamento. Mas ele é um exercício que eu ensino para alguns cavalos quando eles precisam, né? Então não faz parte, mas se eu tenho controle da ponta do focinho do meu cavalo até a ponta do rabo, eu consigo fazer qualquer exercício com ele, né? Eu só preciso ensinar para ele aquele exercício. A primeira vez ele não sai fazendo, né, com tanta facilidade, mas ele vai aprendendo. E aí, se eu precisar desse exercício, se ele for me ajudar em algum problema que tiver em uma manobra, ou em algum outro exercício, né, um problema de paleta, alguma coisa que o arco reverso vai ajudar, eu faço, não tem problema. Só que ele não faz parte assim, no meu dia a dia ali de treinamento. Porque se eu fizer demais, né, para cavalo de rédeas, eles vão começar, eu penso que eles vão ficar começando a ir para um lado com a paleta e olhando para o outro. Então, não é um exercício que eu vou fazer todo dia, mas eu posso fazer, né? A gente pode fazer praticamente, né, qualquer exercício que esteja dentro da possibilidade do teu cavalo, você pode fazer, desde que você saiba o quanto você faz. Se você fizer demais, às vezes você não está errando no exercício, mas você está fazendo demais, está amolecendo demais seu cavalo, e depois você não vai querer isso dele, né? Então é importante isso daí, inclusive a questão de linha de pescoço, alta e baixa também. Muita gente se perde nisso, porque às vezes, principalmente o pessoal que gosta de rédeas, quem gosta de doma normalmente, gosta muito de rédeas, e aí fica tentando abaixar cavalo de qualquer modalidade, baixar a linha de pescoço, né? E não é legal para outras modalidades, né? Nem para rédeas não é tão bom, né? Porque muito cavalo tende a começar a querer ficar mais baixo. O Otto mesmo, esse potro que a gente doma, ele tende a ficar mais baixo. Tanto que hoje eu ando a passo com ele anda com o focinho isso aqui do chão. Ó. No trote de rédea solta, ele trota isso aqui do chão, o focinho. E provavelmente ele vai querer galopar baixo também. Mas é dele, eu não fico abaixando. Né? Hoje eu posiciono ele, mas eu não fico obrigando ele a ficar lá embaixo. Né? Porque tem muito cavalo que fica ali embaixo, mas ele começa a te puxar para baixo. Isso é um problema sério, gente. Tá? Eu sei que tem muita gente que reclama do cavalo levantar a cabeça, mas quando o cavalo começa a baixar e te puxar para baixo,
talvez seja até pior do que quando ele está levantando a cabeça para resolver, tá? Então a gente tem que entender para que modalidade é o cavalo, qual é o problema e tudo, para você começar a não passar, a amolecer demais, não baixar demais, não subir demais. Vai muito do que você quer no final do seu cavalo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Inclusive, gente, é uma coisa que a gente já falou sobre isso, que é treinamento estratégico, né? Se você não tem uma estratégia para treinar seu cavalo, como que você vai treinar ele se você não tem uma estratégia, né? Por isso que é importante você ter um método, ter estratégia. Porque sem estratégia, quantas vezes, né, a gente que vai montar o cavalo às vezes, quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente monta e fica aleatório o treino. Você não sabe se ele melhorou durante o treino, você não sabe no que ele tem que melhorar, o que você tem que fazer de novo, o que você não precisa fazer mais, né? Então é legal que você tenha uma estratégia para cada cavalo. Não importa se o cavalo é de passeio, não importa se o cavalo é de tambor, se é de laço, é legal você montar com uma estratégia, né? E aí você sabe o que você vai... Treinar cavalo, muita gente tem dificuldade porque não consegue ver cada coisa como ela é, né? Não consegue dividir as coisas. Quando você aprende a ver cada coisa, né? Onde está cada problema, como resolve cada problema, em que fase está, que exercício resolve, fica muito mais fácil, tá? Isso aí facilita muito a vida da gente e evita de você montar e não saber o que fazer com o teu cavalo, tá bom? E às vezes você está fazendo coisa demais que não precisa, está fazendo de menos o que realmente precisa. Por isso que é importante a gente entender o que a gente está fazendo com o nosso cavalo, né? Antes de entender o exercício isolado, saber para onde o cavalo vai, o que ele vai fazer, né? E o que a gente quer do nosso cavalo. Beleza? Se tiver alguma dúvida que eu não vi, gente, vai mandando, que às vezes o meu Instagram ele trava aqui. Beleza? Tem aqui, ó, mais uma pergunta. Ó, ele até falou aqui, ó, tem uma égua e minha filha está começando a montar nela, mas eu não consigo colocar o controle de velocidade nela. O que eu posso fazer é a mesma coisa que eu já expliquei, né, lá pro nosso amigo, que coloca ela num lugar pequeno, muda de direção e solta a rédea. E deixa ela aumentar se ela quiser. Muda de direção, solta a rédea. E deixa sempre ela te mostrar o que ela quer fazer. E você não vai nunca pegar as duas rédeas e tentar diminuir. Você só vai mudá-lo de direção. Eu faço isso normalmente no redondel e sempre virando o meu cavalo para o lado da tábua. Porque a tábua já segura um pouco mais o meu cavalo, né? Se eu virar de uma vez para dentro, pode ser que ele caia, né? A tábua não, a tábua já diminui sem você precisar pegar o seu cavalo de frente. Por isso que eles vão ficando, eu costumo dizer que é uma das poucas maneiras de você trabalhar essa questão do controle, assim, de cavalo que já está perdido ali, já está querendo, né, avançar muito, sem você deixar o seu cavalo pesado de boca. Ele continua levinho porque você não vai ficar mexendo na frente dele. Então você não vai ficar tocando na boca dele toda hora. Beleza? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Aires. Luciano, Aires. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Tem mais uma dúvida aqui, ó. E a gente vai vendo que é muito sobre isso, ó. Tem um cavalo quarto de milha com PSI, ele não para fácil. É preciso fazer muita força no freio. Como eu posso melhorar? Gente, é a mesma coisa, tá? Você vê assim, ó, nós tivemos uma dúvida aqui ao vivo hoje e tenho lá 3 ou 4 perguntas com o mesmo tipo de problema, né? Ricardo, por que todo mundo tem esse problema? Não é todo mundo, né? Mas muita gente tem, porque pouca gente fala, né? Porque assim, se eu fizer um vídeo falando sobre alguma manobra, todo mundo acha lindo, mas se eu fizer um vídeo sobre a base, né, falando de passo, trote, galope, ninguém quer assistir, né? E é assim, ó. Você tem que entender que se o seu cavalo tem problema para virar para a direita, mas ele tem problema antes de virar para a direita, ele já tem problema que ele acelera muito, você já não vai conseguir resolver o problema que ele tem de virar para a direita. Como assim, Ricardo? Porque assim, ó, o teu cavalo virar bem para a direita, ele tem que pensar para a direita. Todo cavalo que pensa muito para frente, ele sempre pensa a primeira coisa em avançar. Então você põe ele para virar para a direita, ele vai virar para o primeiro pensamento dele é ir para frente, não é para ir para a direita. Se o seu cavalo tem problema de pensar o tempo todo em ir para frente, em estar sempre aumentando a velocidade, tá? Não é ir para frente, é aumentar a velocidade. Se você for pedir para ele parar, ele não vai querer parar. Se você tem um cavalo que pensa em ir para frente, você vai pedir para ele ir para trás, é o contrário até do que ele quer fazer por conta própria. Então, qualquer coisa que você for fazer com o teu cavalo e ele aumenta de velocidade, vai te trazer problema.
né? Então qualquer outra coisa, às vezes você nem vai entender que é porque você não controla a velocidade do teu cavalo, né? Mas se você for ver bem, se você voltar lá atrás e resolver o problema da velocidade do teu cavalo, você vai ver que todo o resto vai melhorar. Automaticamente muitas coisas melhoram. Por isso que é importante a base bem feita. Base é passo, trote e galope, tá? Cavalo firme no passo, no trote e no galope. Que você põe ele ao passo e ele fique, no trote de rédea solta ele fique, galopar, ele galope de rédea solta sem querer aumentar. Direita e esquerda bem definida. Parar e parar, gente. É cavalo que gosta de parar. Não é esbarrar, é parar. E recuar, tá? Esse é o básico que todo cavalo de qualquer modalidade deveria ter, o mínimo, tá? Que deveria ter. Muitas vezes as pessoas não têm esse básico, essa base, porque às vezes não valorizam, porque a gente chama de base, mas a base é importantíssima. E aí só depois que a pessoa tem essa base que a gente precisa começar a pensar no mais avançado, né? Não adianta a gente ficar pensando no mais avançado se o cavalo de vocês não tem essa base. E pasmem vocês que podem achar, a gente tem alunos lá no curso que já são grandes treinadores, mas que quando começam a dar mais ênfase na base, começa a ter muito mais sucesso no treinamento do que tinha antes, tá? Então é importante vocês entenderem, quando a gente fala de base, a gente não pensar só em coisas assim que não tem importância, que é irrelevante. A base é muito relevante, tá? Para você chegar onde você tem que chegar com o teu cavalo, tá? Para o futuro, para chegar realmente no avançado. E muitos, posso dizer para vocês que quase sempre a maior parte dos problemas que você tem ali nos seus cavalos que são mais avançados, eles estão ligados à base, tá? Então é importante vocês entenderem bem uma base bem feita, tá? Não confundam base com coisa básica, assim, sem importância, tá? É totalmente o contrário. Quando você faz um cavalo com uma base forte, é muito comum a gente pegar às vezes cavalos que vêm estragados assim, cavalo que ficou parado muito tempo, cavalo que ficou solto e tal, e aí a pessoa traz, né? Hoje eu não estou mais montando cavalo assim, né? Normalmente já montado e tudo, mas era muito comum a gente montar 2, 3 dias e falar, esse cavalo teve uma base muito boa. E daí a gente ia procurar saber, a gente descobriu que foi bem treinado por um grande treinador e tudo mais. Então é muito legal isso, né? Você vê que o cavalo não esquece, ele não perde aquela base, né? Ele perde condicionamento e tudo, mas um cavalo que é feito uma boa base, depois ele retorna muito mais fácil, né? Então a base, gente, é muito importante. E para quem está aprendendo também, tá? É importante assim, eu costumo dizer no método Rock o seguinte: tem duas coisas. Uma coisa é eu montar e eu treinar para mim, para eu treinar o meu cavalo. E a outra coisa é eu ensinar as pessoas a treinar, tá? Quando a gente vai ensinar vocês a treinar, é importante que a gente ensine vocês com um pouco mais de pausa, né, entre as coisas, para vocês conseguirem realmente entender, né, de um estágio para o outro, né? Não ficar misturando muitas coisas, porque senão fica muito difícil. Porque normalmente quando o estágio vai aumentando para o cavalo, vai aumentando para o cavaleiro também, tá? Então por isso que muitas vezes a gente segura e fala muito de base, que a base já não é fácil de fazer uma base bem feita no cavalo, né? Então, mas só que eu acho da base até onde a gente começa a trabalhar posicionamento nos cavalos e flexionamento, vamos dizer assim, que eu acho que aí já começa um trabalho já mais refinado, né, de fim de doma, do meio para frente da doma, já começa a ficar muito mais complicado. Então, o conselho que eu posso deixar para vocês é: se preocupem com a base, vê se a base está muito bem feita primeiro, né? A gente viu hoje o nosso amigo falando que, né, o cavalo estava com problema de nuca e estava avançando muito no círculo, mas veja bem, os meus cavalos já fazem círculos sem avançar nada, sem ter nuca, né? E agora com a nuca, se ele está avançando já e está com nuca, é porque já podia ter resolvido isso bem antes de começar a trabalhar a nuca, tá? É muito mais fácil para vocês e para o cavalo também. O cavalo, quando você começa a moldar ele mais, flexionar, ele começa a ficar mais mole, e aí ele vai ficando, você vai ter muito mais ajuda de perna, principalmente, saber usar mais perna. A equitação exige um nível a mais, né? Então vocês podem ter certeza que, assim, quanto mais alto o nível do cavalo que vocês montarem, mais alto tem que ser a equitação de quem está montando, tá? Não pensem vocês com um cavalo muito bom em qualquer modalidade
é fácil muitas vezes de ser montado, o que não é, né? Ele vai exigir um grau muito alto de equitação, tá? Então é importante vocês focarem na base, né? Hoje mesmo eu tenho muita gente que me pede funcionário para trabalhar em aras e às vezes até para ajudar o treinador e tudo. E eu posso falar para vocês assim que se o cara hoje souber fazer uma base bem feita, uma base bacaninha, né, tem um cavalo ali com controle de velocidade bem legal. Controle de velocidade, gente, é importante que vocês saberem que quando eu falo controle da velocidade, não é a manobra da rédeas, né? É o controle da velocidade de qualquer cavalo, de passeio, de qualquer cavalo, né? Então, se você não tem isso bem definido, se você já sabe fazer isso, né? Seu cavalo que você treina, que você doma e tudo, ou que você tem, o cavalo que você tem, ele fica bem ao passo, trote, galope, direita e esquerda dele é top, você não tem problema com direita e esquerda, parar e recuar, você já tem assim uma grande chance de estar indo para um nível bem legal já de treinamento. Tá? Porque tem muita gente que não tem nem essa base, tá? Então fica difícil. E aí não tem como você ter essa base se o teu cavalo não tem, né? Não tem como você falar que você sabe fazer isso se o seu cavalo não sabe. Porque tudo que a gente pensa que sabe fazer é quem vai validar o cavalo, né? Então eu mostro para vocês, eu ensino, o que a gente ensina, a gente valida, né, nos cavalos que a gente mostra. Então tem que ser assim. Quem vai validar o que você está pensando que é o teu cavalo? Daí você vai falar assim, nossa, meus cavalos são muito bons, eu sei treinar muito bem cavalo, mas o seu cavalo não é bem treinado, então não bate uma coisa com a outra, né? Quem valida se o seu cavalo é bem treinado ou não vai ser você, tá? E uma das coisas, principalmente quando eu faço live com os meninos dos Estados Unidos e tudo, e eu pergunto para eles o que eles gostam de ver num treinador, é justamente isso, é ter uma tropa nivelada, né? Comecem a reparar nos vídeos que vocês estão vendo hoje, do potrinho que a gente está domando. Até um aluno meu falou isso esses dias, o Juarez comentou sobre isso. Vocês vão começar a ver que parece muito com o último cavalo que eu montava, que nem foi um cavalo que eu domei, mas é um cavalo que eu montei durante quase 3, 4 anos. Eles vão ficando todos parecidos, até no jeito do vídeo vocês já vão olhar. Todos eles ficam sempre muito quietos, estão sempre bem relaxados ali, e bem onde eles estão. Fica muito parecido você ver um cavalo, os cavalos que eu trabalho, eles vão ficando todos, são parecidos de você ver, né? Tem muita diferença entre um e o outro, até de temperamento, de linhagem, de tudo, de corpo, de tudo. Mas você vai vendo, eles vão ficando muito parecidos, né? E aí, se você tem um bom sistema de treinamento, um método de treinamento, né, bacana, eles vão ficar todos bons, né? Pelo menos, né, medianos, de médio para bons. Agora, se você tem provavelmente se você tem um problema e mexe com mais de um cavalo, é bem provável que você vai ter aquele mesmo problema em outros cavalos também, né? Então vale a pena, a gente tem que, né, olhar pra gente, entender como é que tá o nosso treinamento, buscar, gente, um método de treinamento. Eu sempre falo isso pra vocês, não precisa ser o meu não, mas pega um cara que vocês acreditem, que vocês gostem de ouvir ele falando, e segue um método de treinamento. É a coisa mais fácil que tem, tá? Nada é fácil, né? Mas é muito mais fácil que vocês ficarem dando cabeçada aí, assistindo um monte de curso. Hoje em dia, na minha época, pra gente fazer um curso, a gente tinha que, se fosse com cavalo, tinha que embarcar o cavalo, ir longe. Dificilmente tinha curso bom aqui perto, ou a gente tinha que ir longe, pagar hotel. Hoje tem um monte de curso online funciona, tá, pessoal? A gente tem um monte de aluno, eu sou aluno de curso online, eu posso dar certeza para vocês que funciona, tá? Não tenha dúvida disso, muito pelo contrário. O curso online é muito melhor do que o curso presencial quando você vai fazer como ouvinte. É muito melhor, nem se compara. Quando você vai como ouvinte, você assiste o curso, mas você não consegue rever. No curso online você revê quantas vezes você quer. Então vale muito a pena. Hoje tem um monte de curso bom online, tem o nosso, tem vários outros treinadores bons também. Vale a pena. Boa noite, Lucas. Como é que você está? Tudo jóia? Lázaro, boa noite. Beleza, pessoal? Só que vocês vão, vai dar um salto muito grande, né? A gente batia muita cabeça antes, vocês não. Hoje, se vocês pegarem um método e seguir um método que funciona, um método comprovado, vocês vão, a curva de aprendizado de vocês é muito rápida, tá? Perto do que a gente demorou para entender. Eu passo coisas hoje com meus alunos que eu digo que eu demorei 12, 13, 14 anos para entender.
para realmente fazer sentido, para eu poder, né, tá ensinando para vocês. Vocês não precisam de nada disso. É só pegar o que está pronto e seguir, né? Agora tem que pôr em prática. E pôr em prática, quando você entrar no método, uma dica que eu vou dar para vocês. Entrou no método, vai nesse método. Não fica mudando, tá? Porque daí você valida o seu método, tá bom? Por exemplo, você pede para alguém, uma pessoa vai montar no teu cavalo. Você fala para ela fazer, ó, faz assim, assim, assado. Aí a pessoa monta e não faz como você falou. E aí não dá certo para ela. Ela reclama. Ela não pode reclamar, né? Porque ela não fez exatamente como você falou para fazer. E método é a mesma coisa, né? Você vai na escola, o professor ensina você a fazer uma conta de matemática ali, usando, né, uma fórmula. Aí você vai e muda a fórmula e não vai dar certo. E aí você vai falar mal do professor e não vai adiantar. Então usa, segue o método que vocês... Já que entrou, segue, tá? Só para vocês terem ideia, eu entro em cursos que... eu demoro para entrar em algum curso, mas quando eu entro, eu vou até o fim e eu gosto de colocar em prática. E eu gosto de testar tudo. Tudo. Eu vou de aula em aula e vou testando tudo. Eu quero entender, quero ver se funciona para mim e quero ver se realmente melhorou. Beleza? Boa noite, William. Como é que você tá, meu amigo? Tudo jóia? Como é que estão as coisas por aí? Tudo certinho? Carneiro. Boa noite. Fechou, pessoal? Mais alguma dúvida? Figueiredo Duarte, boa noite. Vinícius, Mazão. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Se for essa hora que a gente vai encerrar nossa live. Beleza, pessoal? Renato Oliveira, boa noite. Hey, William. Treinando muito bicho aí, William. Como é que tá as coisas? Tem que participar de uma live qualquer hora aqui com a gente, hein, William? Saber como é que estão as novidades aí. Dudu, boa noite. Pessoal, então é o seguinte, eu falei para vocês que ia encerrar um pouquinho mais cedo. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer vocês. Um ótimo restinho de feriado para vocês. Eu também tô parando de trabalhar agora. Ô Tamires, tudo bem? O Otto tá ótimo, graças a Deus. Tamires, ó, tinha maior cuidado com o Otto. A pessoa que mais cuidou dele até hoje foi essa Tamires aqui. Rapaz, deu trabalho pra você, né, Tamires? Agora não, agora tá bonzinho lá. Que horas você tem que fazer uma visita pra ele. Abração pra todos aí, viu, Tamires? Fica com Deus. Vini Bittencourt, boa noite. Pessoal, então quero agradecer vocês. Obrigado mesmo pela presença. Valeu pelas perguntas. Então, só lembrando, amanhã a gente não tem nossa aula. Mas assim que a gente retornar, a gente vai avisar lá no grupo VIP. Beleza? Boa noite, fiquem com Deus. E até a próxima live. Valeu!